A história do intrigante incidente que supostamente aconteceu com o voo 513 de Santiago entre 1954 e 1989 circula entre os crentes do sobrenatural há décadas, e ainda assim, as pessoas não têm certeza do que fazer com isso. Esta história extraordinária foi publicada pela primeira vez como uma notícia de tirar o fôlego por tabloide The Weekly World News, edição de 14 de novembro de 1989, onde a reportagem de um repórter de jornal chamado Irving Fisher confirma os detalhes esboçados sobre o desaparecimento do voo 513 da Santiago. É uma notícia conclusiva ou foi apenas uma farsa sensacional? No dia 4 de setembro de 1954, decolou da Alemanha Oriental o voo 513 da Companhia Aérea Santiago, e estava programado para chegar em Porto Alegre às 6 horas da tarde, aqui no Brasil. Tudo parecia normal, até que controladores de voo perderam o contato com a aeronave enquanto ela atravessava o Oceano Atlântico. Ainda hoje, o sumiço de um avião na região causa uma mobilização gigantesca, dada a dificuldade em se encontrar sobreviventes ou até mesmo o avião. Imagine há mais de 50 anos. Na época, autoridades tomaram as providências necessárias, mas a aeronave não foi encontrada, e todos os passageiros foram considerados mortos. Muito tempo depois, a história tomou um rumo surpreendente. No dia 12 de outubro de 1989, o avião apareceu sobrevoando o aeroporto de Porto Alegre. Após dar algumas voltas, a aeronave pousou sem nenhum contato com a torre de comando, situação nem um pouco convencional e até mesmo perigosa. Por isso, foi enviada uma equipe para investigar os motivos da falta de contato. Por mais que o avião fosse antigo, o modelo não estava totalmente fora de uso, mas um dos pontos que chamaram a atenção da equipe local foi a companhia aérea, que tinha encerrado atividades em 1956. Assim que os seguranças entraram, perceberam o motivo da falta de comunicação. Eles se depararam com 92 esqueletos, todos sentados corretamente nas poltronas. Como se isso não fosse o suficiente, a tripulação também estava em seus lugares, os motores estavam ligados, e o piloto tinha as mãos, esqueléticas, sobre os controles. O caso foi algo totalmente fora do padrão, mas a repercussão dele não corresponde à situação. Aqui no Brasil, não existe registro do ocorrido, e o jornal americano que publicou a história com informações detalhadas foi o Weekly World News, conhecido por suas notícias fantasiosas, quase sempre envolvendo assuntos sobrenaturais ou paranormais. Isso fez com que muitas pessoas não acreditassem na história, mas existem outras que apontam um possível acobertamento dos fatos pela relevância do que aconteceu. O aparecimento do avião, 35 anos depois após sua decolagem, seria uma prova indiscutível de que foi aberta uma fenda no espaço-tempo exatamente no momento em que a aeronave atravessava o Atlântico. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Baseados na teoria da relatividade geral, que descreve as interações entre massa, espaço e o tempo, físicos do mundo todo procuram descobrir se uma distorção nessas variáveis poderia gerar algo semelhante a uma máquina do tempo. O chamado buraco de minhoca seria responsável pelo deslocamento entre dois pontos no espaço, sem a necessidade de percorrer todo o caminho que conhecemos. Tudo não passa de uma hipótese, então não temos controle algum sobre o fenômeno, isso se ele for viável. Não é possível saber se a história do voo 513 surgiu como uma lenda urbana publicada em um jornal ou foi escondida da população por tratar de uma questão assustadora e totalmente desconhecida. Um desses defensores foi o Dr. Celso Atello, estudioso de paranormalidade que levantou a possibilidade da fenda temporal. Apesar disso, ele não soube explicar o motivo de todos dentro da aeronave aparecerem como caveiras após a viagem no tempo. Outro ponto que permanece uma incógnita nessa teoria é: como o piloto pousou o avião? Existem muitas dúvidas sobre o acontecimento. Considerando que a história envolva questões que vão além do nosso conhecimento, quem pode dizer que viajantes do futuro não apagaram todas as evidências e pousaram o avião com esqueletos apenas como um sinal de que a viagem no tempo é possível?
Diversas tecnologias que hoje consideramos usuais já foram descritas em histórias de ficção científica, sendo consideradas como exageros ou fantasias. Não sabemos se um dia poderemos viajar no tempo, mas talvez esse caso mostre que o fato foi causado por uma tecnologia muito avançada que não podemos explicar ainda. Em termos gerais, existem 3 razões pelas quais a história é amplamente considerada como falso. A primeira, a má reputação do tabloide. Notícias do Mundo semanais era famoso por publicar histórias de ficção em seus tabloides com mais frequência do que não. 4 anos antes de lançar a história no voo 513, eles publicaram mais uma história do voo 914 da PAN, que desapareceu por 37 anos antes de reaparecer e pousar ileso. A segunda, a história parece familiar. A misteriosa história do voo 513 de Santiago parece estranhamente semelhante a um episódio do show de 1961 da TV Zone titulado The Odyssey of Flight 33, em que a aeronave de alguma forma, volta no tempo até 1939. A terceira, falta de evidências. Nenhuma fonte confiável de notícias de 1954 pode ser rastreada a fim de confirmar que o voo realmente desapareceu no ar. Tudo o que temos é o recorte de jornal de 1989 para acreditar. O objetivo do canal Curiosidades Curiosas é entreter vocês, passar um pouco de conhecimento, informação e curiosidades, mas também o objetivo é passar a verdade, sempre. A real do que aconteceu na matéria do jornal fez eles publicaram uma foto daquele avião, todo antigo, mas na verdade se tratava de um avião de guerra que foi utilizado em 1943, ou seja, não tem nada a ver com um voo que sumiu. Era só um avião muito antigo mesmo e que acabou sendo usado comercialmente, como forma de marketing por muitos anos. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo você se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.